Agora, vamos falar de ICMS? Vamos lá? Explica pra gente como é o ICMS na tributação de baterias? Então vamos lá, vamos entender, né, essa questão do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço de Transporte e Serviço de Comunicação. O ICMS, que é um imposto estadual, ele vai naturalmente variar nas questões internas, das alíquotas internas para cada estado. Você pode ter uma alíquota interna que varia de 7% a 30%. A lógica é que a maioria dos estados estão aí fixando essas alíquotas em torno de 18% a 22%. Mas a gente pode chegar, numa situação futura, até 30% para o ICMS. Já as alíquotas interestaduais, que são fixadas em resolução do Senado Federal, nós vamos ter as alíquotas de 4%, 7% e 12%. 7% quando essas mercadorias vêm do Sul e Sudeste, exceto Espírito Santo. 12%, quando essas mercadorias saem do Norte e Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. Então, é como se a gente tivesse uma geografia do ICMS, e essa geografia comporta 7% quando a mercadoria sai dos estados ricos e 12% quando as mercadorias saem dos estados subdesenvolvidos. É como, de uma forma geográfica, vamos falar assim, a gente tem isso. E os 4% seriam para aquelas baterias, aquelas mercadorias que são importadas e depois transferidas para outros estados. Então, a gente precisa analisar as operações internas, e elas vão ter um tipo de alíquota, e as operações interestaduais, e vão ter outro tipo, né, de alíquota. Agora, é importante entender que o ICMS, ele é pai do ICMS substituto, é um dos filhos do ICMS, que a gente pode conversar um pouco mais sobre o ICMS substituto, porque ele, de alguma maneira, afeta as baterias automotivas. Vamos falar um pouquinho do ICMS substituto. Ele é o ICMS concentrado, né, na indústria. Então, em regra geral, a indústria paga sobre o ICMS e libera as fases seguintes. Então, como a maioria dos nossos varejistas não foram afetados pelo ICMS, a explicação é que foram afetados sim por ocasião da compra e estão liberados nas suas operações subsequentes. Então, quando a bateria chega para você, se ela chegar naturalmente liberada do ICMS, não diga, eu estou isento do ICMS. Não, é porque foi pago por ocasião da compra. Então, na venda para os distribuidores, a Baterias Mouras, a fábrica, pode já ter feito esse recolhimento e você receber essa mercadoria liberada, mas não quer dizer que você não foi afetado pelo ICMS. Você foi afetado pelo ICMS substituto, que vai naturalmente percorrer toda a cadeia da fábrica até o consumidor final. Vamos ver aqui nesse gráfico, que talvez fique mais fácil para a gente entender. Se vocês observarem no ICMS substituto, a indústria Moura faz o recolhimento na hora em que ela manda essa bateria para o distribuidor. Observem uma seta amarela, né? Uma seta que vai da indústria até o distribuidor, e aí do distribuidor para o varejista, essa operação já está liberada de ICMS. E por isso que aparece mais uma vez a seta mostrando, mas agora não tem destaque para o ICMS. E também o varejista, quando for vender ao consumidor final, está liberado do ICMS. Então toda a retenção aconteceu, observem essa seta externa, desde a indústria até chegar ao consumidor final. O ICMS está presente sim, ele só não está destacado nas operações do distribuidor para o varejista, nem do varejista para o consumidor final. Mas a empresa está sim sendo afetada pelo ICMS. Vejam como funcionaria para o ICMS normal. Se o ICMS fosse o ICMS normal, a gente teria, observe as setas laranjas, teria o ICMS da indústria para o distribuidor, do distribuidor para o varejista e do varejista para o consumidor final. Então nós temos mercadorias sujeitas ao ICMS normal e mercadorias
e produtos sujeitos ao ICMS substituto. O NCM vai, naturalmente, verificar essa questão estado por estado. Cada estado pode ter uma legislação diferente em relação a se a mercadoria será no ICMS normal ou não. Então, você pode ter, por exemplo, a tributação em Tocantins e não tem Goiás. Mas é a mesma região, é verdade, mas cada estado decide se vai utilizar a sistemática do ICMS normal ou do ICMS substituto. Acredito que ficou mais claro agora. Não é isso, Gilson? Perfeito, muito mais claro, Jairo, muito mais claro. Jairo, é possível nossos clientes perderem dinheiro em função da tributação do ICMS, do PIS/COFINS? Fala pra gente de uma maneira básica, de forma que todos possam compreender como fazer esse cálculo desses tributos, considerando os 3 regimes: Simples Nacional, Lucro Real e Lucro Presumido. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Vamos tentar esclarecer essa questão. É possível sim a empresa perder dinheiro, ter perdas financeiras, se não tiver ajuda, se não tiver controles, se não tiver sistemas que possam segregar as receitas. Vamos dar uma analisada em cada caso. Isso por quê? Porque, como falamos há pouco, o ICMS para baterias automotivas, em regra geral, na maioria dos estados, ele é de forma do ICMS substituto, onde a sua empresa não vai ser mais afetada e não vai ter mais que recolher ICMS sobre esses produtos. Quando a gente fala de PIS e COFINS, nós vamos ver que as baterias automotivas têm PIS e COFINS monofásico, que é muito parecido com a situação do ICMS, ou seja, é tudo concentrado na fábrica. A fábrica tem uma carga tributária mais alta e depois as empresas estão liberadas de PIS e COFINS. Então, é importante separar, segregar, afastar, verificar as receitas, né? Então, quais são as minhas receitas? O que foi que eu vendi que tinha ICMS com encerramento de tributação, ou seja, com ICMS substituto? Quais são as receitas que eu tive com exigibilidade suspensa, porque eu entrei com algum processo e está naturalmente ainda, né, sendo julgado essa questão? Quais são as receitas que eu tenho que têm imunidade? Quais são as receitas que eu tenho isenção ou redução do ICMS? De uma forma geral, né, quais são os tributos que foram lançados de ofício, ou seja, que o fisco veio aqui, me fiscalizou e está me obrigando a pagar porque entende que tem alguma coisa errada? Quais são as mercadorias sujeitas à substituição tributária, como a gente falou, as baterias? Quais são as receitas que eu tive de tributação monofásica em relação a PIS e COFINS? Mais uma vez, as baterias automotivas. Então, vamos transformar isso em dinheiro para a gente dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que a minha empresa é do Simples Nacional e eu segreguei ali algumas receitas, mas não fiz o trabalho, o dever de casa bem feito. E as baterias entraram nesse rol. Eu tive R$100 mil de venda de baterias. Quanto é que eu iria pagar numa determinada situação, considerando uma receita bruta no ano passado de X? Então é muito mais um exemplo didático. Então, considerando R$100 mil em uma receita bruta de R$400 mil, por exemplo, no ano passado, eu vou chegar aqui a um recolhimento de 6.130. Observem que eu destaquei ali o PIS, a COFINS e o ICMS, porque não segreguei as receitas. Abaixo, como eu deveria ter feito, os R$100 mil, sem a cobrança do PIS, sem a cobrança da COFINS e sem a tributação do ICMS, porque já foi pago por substituição tributária. Observem que ali o valor, né, ficou em torno de R$3 mil. Então a diferença é R$3.004 e 14, R$3.004,14. Então é um valor considerável, porque é 50% do que você, né, estaria pagando se não segregar as receitas. 50% pagamento a mais. Vamos pensar no lucro presumido. Essa mesma coisa deve ser feita se é empresa de lucro presumido. Segregação das receitas. E mais uma vez, se eu me enganar, se eu não fizer corretamente essa segregação,
vou pagar aqui a COFINS, o PIS e o ICMS indevidamente. E observem que agora, né, a minha perda aumentou. Ela é em torno de R$ 5.700. Observem que há um valor considerável na frente do que eu deveria pagar. Deveria pagar R$ 2.380 e paguei R$ 7.000, né, e R$ 583. Então é um valor realmente considerável a ser reduzido somente fazendo a segregação correta das receitas. Vamos para o lucro real. Esse valor ainda se agiganta mais. Observem que eu mantive o mesmo ICMS, já que o ICMS varia, eu mantive o mesmo ICMS nas três situações para que ele não venha afetar. Não, mas o meu ICMS seria mais, seria menos. Então aqui é muito mais um exemplo. Eu tenho nessa situação aqui R$ 13.000 se eu não segregar as receitas, se eu pagar PIS e COFINS e ICMS novamente. No entanto, se eu segregar corretamente as receitas, o meu custo tributário cai para 2027 e eu posso economizar até R$ 11.000 nesse exemplo aqui que a gente está dando. Então, a resposta é sim, eu posso ter perdas tributárias se eu não segregar corretamente as receitas, e isso acontece mais do que, infelizmente, a gente deseja. É interessante, Jairo. Para resumir, quando você fala em segregar receitas e não segregar, quando fala em não segregar, significa dizer que o contador, porque creio que a maioria dos lojistas, dos varejistas que estão nos vendo agora, eles têm contadores ou escritórios de contabilidade que dão suporte nesses cálculos, nessa apuração dos tributos. Se eles não segregarem, porque como você falou anteriormente, cada mercadoria, cada produto tem seu NCM, ou seja, então é importante essa segregação, porque como cada produto tem seu NCM, seu código, tá certo? Cada qual tem a sua tributação assim exclusiva. Se ele colocar tudo no bolo, ele pode ter perdas. Então, o importante é segregar. Imagine uma loja, Jairo, que tem muitos itens, uma autopeças que trabalha com muitos itens, cada item tem seu NCM, cada item tem sua forma de tributação. Então, se de fato não ocorrer essa segregação, o varejista, né, o empresário corre um sério risco de pagar a mais impostos. E você apresentou isso aí. Seria isso, Jairo, em linhas gerais? Em linhas gerais é exatamente isso. A gente poderia até, de forma didática, vamos pensar assim, se eu tenho um mercadinho que vende cigarros, que vende bebidas, que vende leite, que vende arroz, feijão, e cada um tem uma tributação diferente também, ou seja, o contador precisa ter essa segregação, mas é claro que o contador sozinho não consegue fazer esse trabalho. Ele precisa que o sistema que a empresa utiliza separe essas mercadorias, e o NCM é o começo dessa segregação, dessa separação. Se isso não for feito adequadamente, tanto pelo sistema do lojista quanto pelo contador, pela sua equipe, partindo do pressuposto que todo mundo quer fazer a coisa certa, poderemos ter prejuízos sim, e a gente vai naturalmente sentir isso diretamente no bolso. É assim que funciona, Gilson. Tem que ser bem feito. Entendi. Perfeito. Agora, meu amigo Jairo, a revenda tem como recuperar o dinheiro que pagou indevidamente? Se sim, como volta esse dinheiro, Jairo? Então, Gilson, é verdade, é possível recuperar essa carga tributária que a empresa pagou a maior. E dependendo do regime, a empresa vai verificar as ferramentas junto com sua contabilidade para buscar esse dinheiro de volta nos últimos 5 anos. Então, através de pedidos de ressarcimento, através de declarações de compensação, é possível ir buscar essas diferenças. Mas pense que vai ter também trabalho de levantar e retificar as declarações até dos últimos 5 anos para reaver esses valores e, claro, a Receita Federal vai analisar caso a caso e vai, naturalmente, devolver esses valores em espécie ou em crédito. É outra observação importante, sempre que for pedir isso, pedir sempre em espécie, porque às vezes o governo concede créditos que você não vai poder utilizar. Então, é sempre importante grifar. E aí você vai precisar, mais uma vez, da ajuda do seu contador, talvez do seu advogado, para reaver esses valores. E sempre faça isso com profissionais que realmente você conheça, que você tenha confiança e não com qualquer aventureiro que chegar na sua porta. É muito importante também, porque nós temos
um país com algumas pessoas aventureiras nesse sentido. Cuidado. Excelente, meu amigo, mas não acabou ainda.